O Vasco está interessado e negocia a contratação do zagueiro Jair Cunha, jogador com passagem pelo Botafogo aqui no Rio de Janeiro e que atualmente pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. Bom, segundo notícias, o Vasco tem assim uma intenção de um empréstimo com opção de compra no zagueiro Jair Cunha. E no vídeo de hoje eu vou te trazer como ele joga, quais são as suas principais características e se ele é o zagueiro ideal para solucionar a zaga do Vasco, para trazer mais segurança para o sistema defensivo. Vou te trazer quais são as principais características, pontos fortes e pontos a evoluir do jogador. Então deixa o like e se inscreve no nosso canal para tu não perder nada que eu publicar aqui. Clica nesse botão de hypar para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de qualidade e recomendar para mais pessoas também. Beleza? Agora sim, vem comigo. Jair Cunha é um zagueiro brasileiro de 21 anos de idade, 1,98 m de altura, que preferencialmente bate com ambas as pernas, perna direita e perna esquerda, mas preferencialmente ele joga pelo lado direito. O Jair é um jogador que atualmente atua no futebol inglês no Nottingham Forest, no qual ele foi vendido pelo Botafogo. Ele tem um valor de mercado de 15,5 milhões de euros, não vem jogando tanto lá, é bem verdade, ele tem que, como seus pontos fortes, os duelos no chão, que realmente é um ponto muito forte desse zagueiro. Na temporada de 2025, que é uma temporada que a gente tem um número maior de jogos dele para analisar, no qual ele jogou pelo Botafogo, ele teve a nota média no Campeonato Brasileiro Série A de 7,17, que é uma nota média bem interessante, podemos dizer. Jair atuando pelo lado direito, como eu já adiantei para vocês, 11 jogos, 11 como titular e uma vez na equipe da semana. Com nenhum gol marcado, uma assistência dele, passes certos 87% de êxito, bolas longas certas 48% de êxito, que é um número assim bem relevante do Jair e é uma característica forte dele também. Ele tem uma boa inversão assim para variar corredor, vocês vão ver daqui a pouco. 6 jogos sem sofrer gols, interceptações 1.0, desarmes por jogo 1.3, bolas recuperadas por jogo 3.5, cortes por jogo 5.5, erros que levaram à finalização do adversário 2. Os números aqui do Jair de dribles certos 0.3 com 75% de êxito, disputas de bolas vencidas 4.2 com 72% de êxito, então assim é um ponto muito forte do Jair, e duelos ganhos pelo chão é outro ponto muito forte desse zagueiro, 2.3 com 66% de êxito. E nos duelos aéreos ganhos é um ponto também que ele vai levar vantagem por ter 1,98 m de altura, 1.9 com 81% de êxito. Então esses são os números aí do Jair atuando na temporada um pouco mais completa. Pelo Nottingham Forest na temporada 25-26, o Jair fez alguns jogos, 9, 6 como titular. Tem aqui uma distância percorrida de 9,4 km por jogo em média, sprints de 11,8 e a velocidade máxima dele de 34 km por hora. Não é uma velocidade assim a se jogar fora, tendo em vista que ele é um zagueiro. Geralmente o jogador mais rápido, por exemplo, nessa Copa do Mundo, que é o Anthony Gordon, tem uma velocidade ali máxima de 37 km por hora. Então assim, tem uma diferença, mas a gente tá falando do cara mais rápido do mundo atualmente, que é o Anthony Gordon. E aí, os números aqui do Jair na Premier League, né, vale pra gente analisar as disputas de bolas vencidas, que ele tem um bom percentual aqui de acerto. De duelos ganhos no chão, ele sempre vai muito bem, o Jair, e nos duelos aéreos ganhos caiu um pouquinho aqui na Premier League. Mas é um jogador muito jovem, tem aqui um número também legal, interessante de passes certos no terço final com 69% de êxito, mas foram poucos minutos dele em campo nessa última temporada aí pelo Forest. Mas agora vem pro campo e bola de fato entender quais são as principais valências do Jair. Eu peguei esse compilado de melhores momentos lá do canal Botafogo Vídeos e detalhei para vocês como joga o zagueiro Jair, possível reforço do Vasco para a temporada de 2026. Jair é um zagueiro muito jovem e muito promissor. É um zagueiro que vai muito bem nesses duelos pelo chão, trava muito bem as finalizações dos adversários. É um zagueiro que tem um bom entendimento para jogada, né? O Jair ele tem uma boa leitura do que vai acontecer no lance para ele tentar sempre antecipar. Tu vê sempre esse movimento dele de bloqueio corretamente com os braços para trás, é assim algo que o zagueiro sempre faz, braço para trás, movimento de bloqueio. Viu que era uma corrida para linha de fundo, o Jair acompanhou e fez esse bloqueio desse possível cruzamento para dentro da área. É um zagueiro de uma velocidade ok, razoável, mas que apesar dele ser um zagueiro de 1,98 m, ele tem muita perna, o Jair, né, tem uma passada muito larga, ele é um zagueiro também que consegue conciliar isso com uma boa qualidade técnica, vocês vão perceber no decorrer do vídeo. Mas ele tem muita imposição nesses duelos terrestres, esses duelos por baixo, o Jair. Ele vence a maioria desses lances.
Eu ainda acho que ele é um zagueiro que ele pode ficar mais forte ainda. Se você fizer um bom trabalho ali com ele, pode ficar um pouco mais forte. Mas ele é um cara que tem essa característica como um ponto extremamente positivo, esses duelos por baixo. Geralmente ele vence esses duelos. É um zagueiro revelado pelo Santos, Botafogo foi atrás, fez a contratação. Olha só a imposição física do Jair Cunha nesse tipo de lance. Então assim, me parece um zagueiro que se encaixaria muito para a ideia que o Vasco tem, de um zagueiro mais físico, um zagueiro mais viril, mas que ao mesmo tempo consegue conciliar uma boa qualidade técnica para jogar. Vê sempre esse bom tempo de bola do Jair, apesar de muito jovem, tem uma boa experiência para esse tipo de duelo. Coloca o corpo na frente, protege a bola e deixa ela sair. Mas sempre com essa leitura do que vai acontecer na jogada. Olha só o Jair, como é que ele vai dando um passo para trás, espera o momento exato, coloca o corpo na frente, tem mais força do que geralmente os adversários, até pela altura que ele tem. E aí ele consegue abrir ali e fazer aquela interceptação. Uma qualidade do Jair que muitas vezes nem todo mundo fala, né? Ele é um zagueiro que sabe também construir. Ele é um cara que tem bastante coragem, tem muito recurso técnico. Tu vê ali pelo aquele toque dele de calcanhar, que é um zagueiro que tem essa capacidade de improviso, é um zagueiro de boa qualidade na hora de sair jogando também. Então ele não é um zagueiro que vai ficar rifando todas as bolas, pelo contrário, é um cara que, se o time se predispor a construir, o Jair vai sair bem. Só mais um lance dele que ele consegue dominar, faz a proteção e ao invés dele rifar essa bola, de se desfazer dessa bola, ele consegue tirar uma boa solução e encontrar uma linha de passe que vai fazer o time continuar produzindo ofensivamente. Outra qualidade do Jair são essas bolas longas, essa variação de corredor. Por exemplo, ele está construindo pelo lado direito, que é o lado que ele joga, né, no caso, e aí ele vai conseguir inverter lá pro lado esquerdo, ou pro lateral, ou pro ponta do lado oposto. Não é todo zagueiro que tem essa capacidade de variar corredor. Então o zagueiro que tem, ele costuma também ter isso como um ponto de destaque. Mas uma bola longa do Jair, sempre, nessas bolas que são um pouco mais descobertas, ele conseguindo produzir bem com esses passes longos, conseguindo conectar bem essas bolas. Aqui um lance eventual que ele tá um pouco mais no campo de ataque, mapeia a área e busca esse cruzamento perigoso aqui na cabeça do Igor Jesus. Um lance que ele vai estar pressionado, que ele vai ter a calma necessária, mesmo jogando aqui do lado inverso, né? Tá caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, mas ele consegue conectar esse passe vertical que vai tirar o time lá de trás. Mais um lance de imposição física do Jair e depois conseguindo sair jogando perfeitamente por baixo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a capacidade do Jair de vencer duelos contra os atacantes em situação de mano a mano, de 1 contra 1, naquela bola rifada pelo adversário. Mas agora vocês estão vendo alguns lances dele de construção, né? O Jair conseguindo conectar excelentes passes, mostrando muita qualidade. Porque tu olha assim, cara, 1,98 m, ele não tem essa qualidade técnica toda, mas o Jair, ele prova o contrário, que ele gosta de sair jogando e sabe, tem capacidade para isso. Então por ele ser um zagueiro que consegue alinhar, né, esse jogo físico, essa imposição, com uma boa qualidade técnica, foi um dos pontos que mais chamaram a atenção assim no início da carreira do Jair lá no Santos. Agora alguns lances dele de bolas aéreas que ele corta, 1,98 m, ele vai se impor de fato nesse tipo de duelo, dificilmente vai ter um atacante maior do que ele, aqui no futebol brasileiro eu acho que não tem nenhum. Então ele tem essa facilidade nos duelos aéreos também. Obviamente, duelo aéreo não é somente estatura, tem tempo de bola, tem posicionamento, tem você ter realmente a qualidade e o movimento técnico correto na hora de cortar. Até vocês veem que o Jair, como ele consegue cortar orientado, consegue cortar deixando essa bola para o seu companheiro. Não é um corte por acaso, é um corte já construindo, e isso coloca ele à frente de outro zagueiro que, por exemplo, só cortaria por cortar e deixaria essa bola em disputa. Como ele corta já com passe orientado, isso já deixa o Jair à frente de outros jogadores. De novo, um corte dele orientado, mantendo essa posse de bola para o time. E por que ele leva vantagem na maioria dessas bolas que são rifadas pelo adversário? Por exemplo, o teu time encaixou a pressão, forçou o chutando o adversário, você precisa de um zagueiro que vai vencer esse duelo para você ter a posse de bola. O Jair é esse tipo de zagueiro, ele vencendo esses duelos. E de novo, um corte dele orientado, tentando manter a posse de bola para a sua equipe. Novamente, corte que orientado, né? Vê que todo corte do Jair de cabeça, geralmente, a maioria, né? Claro que tem lances que não dá, tem lances que são mais emergenciais, que você precisa só afastar a bola dali. Mas, geralmente, ele busca esse corte com algum objetivo. Tipo, por exemplo, lance de escanteio não tem como tu buscar um corte com objetivo. Teu objetivo é só afastar a bola da área, e ele vai lá e afasta a bola da área. Esse é um zagueiro que vai numa linha diferente
de altura de outros zagueiros que o Vasco estava contratando. O Vasco estaria de fato buscando um cara para solucionar esse problema de bola aérea. E eu imagino um Vasco, por exemplo, com Jair e com Robert Renan, é a zaga para anos e anos, cara. Dois jogadores extremamente jovens, dois jogadores muito promissores. E eu tô destacando aqui pra vocês, como o Jair também, está sempre muito próximo do atacante adversário. Ele sempre tá acompanhando e tendo a leitura do que vai fazer na jogada. O lance dele saltando pressão, recuperando muito bem a bola. Atento para esse espaço que poderia entrar a bola nas costas dele. Faz um corte simples, estava marcando ali o Vitor Roque. Uma velocidade ok, razoável. Ele protege essa bola até o John, viu que o John não ia sair do gol e corta essa bola para lateral. Mas de novo aqui. Jogando mais sério o Jair, fazendo a disputa. Vai para esse duelo aqui contra o Vitor Roque. Consegue executar o corte. Vitor Roque é um atacante chato de ser marcado. De novo o Jair vai para esse embate no ombro a ombro, no corpo a corpo. Consegue vencer o duelo, consegue vencer a disputa. Novamente próximo do atacante adversário. Sai para cá, sai o movimento dele perfeito, né? Mão para trás para evitar o pênalti, se precavendo e fechando ali muito bem. Você vê que o movimento das pernas dele já são visando o bloqueio de uma possível finalização ou de um possível cruzamento do adversário. Jair é um zagueiro que ele não cruza as pernas para correr. Ele consegue correr com os braços para trás, por exemplo, com as pernas ali certinho. Não cruza as pernas. Tem um zagueiro que cruza e acaba, às vezes, a bola passando. Olha só como é que ele tá sempre bem posicionado para esses rebates, né? Apesar de ter qualidade técnica para sair jogando, eu que acompanhei o Jair de perto no Botafogo, ele é um zagueiro também que rebate se a bola vier cruzada para dentro da área, não vai ficar inventando o tempo todo, mas quando precisa construir, quando o técnico pede isso dele, ele também faz. Mas é assim que joga o Jair. E aí, curtiram ou não? Claro que uma contratação do Jair pro Vasco nesse atual momento depende muito da liminar cair do Marcos Lamáquia poder investir no Vasco. E aí vão vir reforços de um nível maior. O Jair hoje é um zagueiro que ele custa 15 milhões de euros. Empréstimo com opção ou com obrigação de compra no fim do ano, ou de um ano assim, ou com obrigação no próximo meio do ano de compra, dependeria de um investimento de Marcos Lamáquia. Hoje o Vasco não tem, mas é um nome que o Vasco negocia aí a contratação dele, mas que está paralisado no momento. Quero saber a opinião de vocês. Eu fico nessa. Abração do Francesco, nós fui.